Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Eduarda falando. Hoje nós vamos ver um pouco sobre intertextualidade e contos. O que é a intertextualidade? É o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Pode ocorrer de várias formas, nos diversos gêneros, na prosa, na poesia, nas letras de música, na publicidade, nas imagens, na pintura, nos filmes, e isso se dá quando um texto conversa com outro, seja por meio de uma personagem, de uma fala, de uma situação ou até mesmo de um jargão utilizado. A intertextualidade ela pode ser caracterizada como explícita ou implícita, de acordo com a relação estabelecida com o texto-fonte, ou seja, se mais direta ou se mais subentendida. A intertextualidade explícita é facilmente identificada pelos leitores, estabelece uma relação direta com o texto-fonte, apresenta elementos que identificam o texto-fonte e não exige que haja dedução por parte do leitor, apenas apela à compreensão dos conteúdos. Já quando a intertextualidade ela é implícita, nós precisamos subentender algo que não é facilmente identificada por nós leitores, não estabelece uma relação direta com o texto-fonte, não apresenta elementos que identificam o texto-fonte, exige que haja dedução, inferência, atenção e análise por parte dos leitores. E é nesse momento que a nossa bagagem de mundo se exercita. Exige que nós, leitores, recorramos a conhecimentos prévios para que a compreensão do conteúdo seja completa. Existem vários tipos de classificação de intertextualidade que aprenderemos mais adiante. Observem as imagens do lado direito da nossa tela. Temos a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, criada em 1503, e a Mônica Lisa, de Maurício de Souza, criada em 1989. A imagem de Maurício de Souza, ela faz uma menção, ela conversa com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Observem as características das imagens como são parecidas. Já na publicidade do Hortifruti, ao lado esquerdo, nós temos o texto Horta de Elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Temos elementos cuja linguagem verbal é exercitada, e temos elementos do não verbal. A imagem do tomate com o cap do capitão, por exemplo, é a linguagem não verbal estabelecida e que nos faz recordar o filme Tropa de Elite. Vocês devem assistir ao filme Xuxa em Um Mistério de Feiurinha, que está disponível nesse endereço que eu coloquei aí do lado direito da nossa imagem. Vocês vão colocar esse endereço lá na barra do YouTube para buscar então o filme. Assistirão todo para fazer as questões da folhinha que eu enviei para vocês. As questões da folhinha de tarefa domiciliar são as seguintes. Após assistir ao filme, responda: o que você entendeu sobre a intertextualidade? Explique com suas palavras. Podemos dizer que houve intertextualidade no filme Xuxa em Um Mistério de Feiurinha? Justifique com elementos observados no filme. Quais são as princesas que participam do filme? Que características das princesas do filme se diferenciam das características das princesas que você conheceu por meio de leituras dos contos de fadas? Quem são as personagens principais e secundárias? Lembrando que as personagens principais são aquelas que são protagonistas e antagonistas. E as secundárias são aquelas que têm a sua função diminuída dentro de um texto, dentro de uma história. Qual o conflito desse conto? Uma expressão recorrente em Contos Maravilhosos deu início ao filme. Que expressão foi essa? Ela determina ou ela indetermina o tempo em que a história acontece? Explique. Qual o desfecho da história? O final da história? No final, a única princesa que não se casou foi Chapeuzinho. Imagine que ela tenha se casado e escreva uma história bem legal. Você poderá incluir novos fatos e personagens à história usando a sua criatividade. Após escrever seu texto, não esqueça de ilustrá-lo. Bons estudos! Qualquer coisa, gente, vocês podem contar comigo lá no nosso grupo do WhatsApp.